E aí, pessoal, vamos continuar a série aqui, O Segredo das Garrafas. Eu confesso que demorei um pouquinho aqui, eu tinha feito um plano para falar sobre aqui tudo que eu aprendi sobre esses bastidores aí do mundo dos vinhos e também de coisas até que triviais que a gente vê no mercado. Mas aconteceu uma coisa com uma importadora que eu falei, putz, isso aqui eu não coloquei na minha lista, no meu plano de vídeo, né? Então vamos atualizar. E eu demorei um pouquinho, mas vamos retomar aqui com o que eu tinha selecionado para vocês, que é para falar sobre próximo tópico que o pessoal adora fazer, que são as medalhinhas. Medalhinhas. Você já viu as medalhinhas nos vinhos? Por que eu coloquei aqui para falar de medalhinha? Porque pode ter roubada, pode ter aí coisas sérias, né? Mas as medalhinhas, as pessoas veem e aquilo chama uma atenção, e tem vinho que encarece só por conta de medalhinha, e algumas medalhinhas não tem nada a ver. Vamos a alguns exemplos? Eu separei aqui algumas garrafas, vou começar com a parte boa, tá? A parte boa da medalhinha é quando você vê, por exemplo, tô aqui com esse Cabernet Sauvignon do Chile, esse aqui é um baita vinho, tá? Então aqui tem a parte boa, a parte séria, assim, que você tem que parabenizar, valorizar. Primeiro, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui essa pontuação, 93 pontos nos descorteados. Isso aqui não dá para qualificar como uma medalhinha, mas a vinícola está fazendo uma propaganda de quanto esse vinho recebeu de pontuação numa feira relevante, né? Então, quando você vê aqui 90, 91, 93, 96, é óbvio que quanto mais perto do 100 vai ficar mais caro o vinho. Às vezes o vinho sobe o preço por uma pontuação que ele recebe, né? Uma vez eu tinha um vinho há um tempinho atrás já, esse vinho ganhou 100 pontos. Era um vinho de 500, 600 reais, ele subiu para 800, 900, né? Mas aí já é questão de mercado, questão de oferta e procura, né? Mas a procura aumentou por causa da pontuação, e um vinho de 100 pontos por 500, 600 reais, mesmo na época, era um achado, né? Então por isso que subiram mais o preço para fazer uma adequação. Mas quando vocês veem uma pontuação assim, isso aqui vai ter James Suckling, vai ter Wine Enthusiast, vai ter Robert Parker. As vinícolas colocam para indicar, olha, meu vinho ganhou pontos, tá? Então isso aqui não é para diminuir o vinho. Outra coisa que vocês têm que ver, que às vezes nem é medalhinha, mas o pessoal coloca assim, ó, orgânico, tá vendo, ó? Orgânico. Isso aqui, ó, produto orgânico é uma certificação por auditoria. Gente, isso aqui custa, tá? Uma vinícola colocar lá, o processo para uma vinícola se tornar orgânica é um processo demorado. E o pessoal uma vez me deram uma estatística, não sei quão real ela é, que um vinho, para colocar essa etiqueta, essa autenticidade de vinhos orgânicos, o vinho carece de uns 30% para uma vinícola ganhar um certificado de produção 100% orgânica, tá? Então, às vezes o vinho nem tem a qualidade tão superior, mas o processo de tornar orgânico faz subir. Se esses 30% estão certos ou não, eu não sei. Se vocês puderem me ajudar, se tem alguma fonte que diga isso, mas que encarece a produção, encarece. Então eu coloquei aqui pontuação e certificado de produção orgânica, tá? Mas vamos aí à parte mais questionável, tá? Bom, primeiro eu preciso fazer esse disclaimer aqui, né? Gente, entendam, isso que eu tô falando não se aplica a vinhos contrabandeados ou falsificados, tá? Isso é bom a gente frisar. Vamos falar aqui, por exemplo, eu tô com esse vinho que é um vinho simples, é um vinho branco, Cordilheira Andina Chardonnay, tá? É de uma vinícola que faz uma produção enorme no Chile. É um vinho legalzinho, custo-benefício, um vinho de 40 e poucos reais. É um vinho bom e barato, tá? É simples, é um vinho simples, não tem muito o que falar, é um vinho de você tomar tranquilo, vinho leve. E essa vinícola coloca eu já vi muito mais etiquetas nessa linha, mas ela coloca uma medalhinha aqui. E eu falo assim, da parte, ó, a mais importante vinícola chilena em competições internacionais de 2011. Porra, faz 13 anos isso. Então, uma medalhinha aqui questionável, né?
uma medalhinha questionável. Não encarece o vinho, mas é uma medalhinha questionável. Eu falo isso por quê? Porque muita gente só vê a medalhinha e não vê o contexto. O que está escrito ali? Uma vez eu vi um absurdo, eu não tenho aqui porque eu também não vou trabalhar com um negócio desse, mas eu já vi um absurdo que era uma medalhinha de vinho, medalha de tempo do vinho em carvalho. O que é isso, cara? O que é isso? Enfim, né? Mas aqui é um vinho simples com a medalhinha, mas não encarece o vinho. Mas aí também a gente chega nos casos de, olha só, isso aqui é um belíssimo vinho australiano, coloquei no clube de vinho, foi um baita sucesso, um Shiraz dessa Wakefield aqui. Fiz até a degustação dos vinhos deles, achei incríveis os vinhos lá, o Cabernet, o Merlot. E esse vinho aqui foi indiscutivelmente o que o pessoal mais gostou. Tá? É um vinho de uns R$150. E ele tem esse monte de medalha na frente, tá? É engraçado? É engraçado. Porém, essas medalhas são de competições que eles participaram e eles ganharam. Aqui, ó, em 2022, uma competição na Argentina. Em 2022, duplo ouro em outra competição da Argentina. Em 2022, medalha de ouro numa competição de Nova York. 2022, medalha de ouro numa competição da Coreia, na Ásia. Melhor vinho da Austrália em 2022. Medalha de ouro numa competição de vinhos da Alemanha. Medalha de prata numa competição, outra competição de Hong Kong. E medalha de prata numa competição uma outra competição de Berlim. Tá? Então assim, ó, o pessoal estampa aqui mesmo para mostrar quanto assim, isso quer dizer que foi o melhor vinho, que eu tenho a confusão lá, o quinto melhor vinho do mundo do Casa Perino Moscatel. Não, gente, fizeram uma competição com alguns rótulos e nessa competição tinham as pessoas e ficou em quinto lugar. Não é que é o quinto melhor vinho do mundo, isso é impossível a gente chegar a essa conclusão, né? Não participaram todos os vinhos do mundo, como é que você vai comparar? Isso é uma competição restrita, então nessa competição ganhou essa medalha, entendam isso, tá? Para não ficar caindo nessas coisas falácias. Mas aqui a gente vê uma medalhinha, não tem essas outras medalhinhas absurdas, mas entendam o que significa essa medalhinha para não ser passado para trás. Isso quer dizer que você vai gostar do vinho? Não, isso quer dizer que tem alguma história, tá? Os vinhos, né? Que nem eu falo, eu fiz muito, eu vou fazer um outro vídeo sobre isso, né? A questão de um vinho bom e a sua percepção de qualidade, o que um vinho bom ele tem pra gente levar em consideração. Mas é isso que eu tinha que falar para as medalhinhas, o segredo. Tem vinho que sobe o preço por causa da medalhinha? Sim, tá? Eu não tenho aqui muitos desses vinhos, porque a maioria desses vinhos que tem essas medalhinhas estampadas são do Chile, né? É difícil você ver em outro lugar. Eu até procurei aqui alguns, mas o vinho chileno tem muito disso, então tenham essa atenção, tá? Muitos vinhos às vezes põem uma medalhinha, põem o símbolo de uma medalha e põem uma informação absurda no meio desse símbolo de medalha, então não caiam nessas falas, dá uma lidinha antes, tá? Você vê tinha um outro vinho desse, assim, ó, era um vinho que nem esse aqui eu tinha uns anos atrás, que tava estampado um monte de medalha aqui, pô, um vinho de 40 cruzeiros, sabe? Então, vamos ter critério. Bom, o outro assunto, olha, o assunto está se estendendo hoje, tá? Vocês têm que entender, que eu separei aqui, que é a questão da exclusividade, tá? Existem vinícolas que trabalham com exclusividade de importadoras em países, e tem vinícolas que não querem exclusividade, eles querem alto volume, então eles vendem aí para importadora A, B e C. Estou falando só Brasil, tá? Não consigo falar mais sobre outros países como funciona, mas no Brasil, em média, eu vou mostrar aqui 2 casos de vinhos, esses aqui que eu tava na mão mesmo, tá? Esse aqui é um vinho de exclusividade de uma importadora, você não vai conseguir comprá-lo por outra importadora. Isso eu falo um CNPJ, não falo pessoa física. Pessoa física você vai comprar em lojas que trabalham com essa importadora, então isso aqui tem uma exclusividade. Quem quiser comprar
esse vinho vai ter que comprar de alguém que comprou da mesma importadora que eu comprei, tá? Agora, por outro lado, tem esse daqui que eu acredito que ele venha acho que ele vem por 2 importadoras esse vinho. E as importadoras, elas variam no seu preço. Então, se você trabalha com uma importadora A que custa, vamos falar, 100, a importadora B custa 80, se você não sabe de quem comprar, você vai comprar do mais caro e isso vai dar uma variação muito alta no mercado. Por exemplo, o cara comprou a 100 de uma, ele vai vender, vamos chutar aqui um valor, 150. O outro comprou 80, ele pode vender a 130. Você fala, nossa, o outro cara é muito mais barato. Às vezes é a questão da pessoa conhecer as importadoras. Você pega, por exemplo, champanhe. Nossa, champanhe, Veuve Clicquot, Moët Chandon. Tem esses caras que eu saiba, eles não têm uma importadora só, não. Você nem consegue comprar das importadoras, né? Eu já fiz vários orçamentos, você só acha por algumas distribuidoras. Tem alguns outros champanhes, tipo Port Roger, você vai comprar só de um lugar, só da Mistral. Só a Mistral pode trazer, né? Então, isso é uma questão da exclusividade. Muitas importadoras preferem trabalhar com exclusividade para ter um meio só de levar o produto dela para determinado país. Por exemplo, o Brasil, é o que eu estou falando. Então, muita importadora chega numa vinícola, eles fazem uma negociação e eles fazem um termo de exclusividade. Ou seja, a vinícola não pode vender para outra importadora para determinado país. Isso acontece demais, demais. Tanto que eu já falei em outro vídeo aqui do Segredo das Garrafas sobre brigas de importadoras. É quando uma tem exclusividade e a vinícola fecha com outra e quebra o contrato com a primeira. Só que essa primeira ainda tem estoque. Então, essa segunda vai comprar, fazer estoque, e essa primeira vai começar a queimar o produto num preço bem mais baixo, por causa que ela sofreu um golpe aí e ela quer devolver de alguma forma, certo? Bom, falamos das medalhinhas, das exclusividades. O terceiro ponto que eu queria falar é sobre troca de safras. Às vezes, você consegue pegar grandes oportunidades no mercado quando uma importadora precisa fazer uma troca de safra. Por exemplo, estou aqui com esse vinho aqui é da safra 2020 e a vinícola já está com a safra 2022 na mão, porque ele passa por 15 meses em barrica, então tem um tempo de produção. Então, a safra 2022 a gente precisa comprar, só que tem ainda um X estoque baixo da safra 2020 para ser desovado, para liberar espaço no galpão, ou para não ter conflito de safra na hora de entregar para o cliente. Então a importadora faz lá um saldão, eu tenho aqui X caixas desse vinho de safra anterior, eu vou queimar num preço mais barato para desovar rápido e eu poder trazer a safra mais nova. Então isso aqui é bem rápido. E seguindo o mesmo raciocínio, existe assim, eu não quero mais trabalhar com esse vinho, não vou trazer mais para o Brasil. É o caso desses dois aqui que eu fiz as postagens, falei, 2 vinhos muito baratos, tá um preço assim absurdamente barato aqui. Eu vou mostrar o Michelangelo Cabernet do Veneto e esse Manfredi Piemonte Rosso. Depois eu posso fazer outro vídeo explicando cada um deles. Tava num preço tão ridiculamente barato que eu tive que abrir a garrafa e provar para ver se o vinho era bom antes de oferecer aos clientes. E aí eu tomei, eu vi, não, o vinho tá muito de acordo com o preço dele, né? Mesmo o preço do queimando o estoque tá muito em conta, tá? Vale a pena. Então eu tomei os 2 vinhos e vi. O que é isso? É assim, olha, esse vinho aqui a vinícola não vai mais fabricar, possibilidade 1. Possibilidade 2 não queremos mais trabalhar com esse vinho. Possibilidade 3, esse vinho não é estratégico pra gente, vamos tirar do portfólio, é difícil trabalhar, a vinícola é uma vinícola difícil de negociar, então vamos fazer o seguinte, faz um saldão aí, vende a preço de custo e vamos se livrar disso aí, a gente arruma uma coisa melhor, que dá uma melhor forma de trabalho pra gente aqui, então vamos se livrar disso aqui. Tem a questão também de espaço logístico, né? O galpão não cabe mais, vai chegar coisa nova, eu preciso me livrar. Então, isso aí é um fim de contrato, não queremos mais trabalhar com isso.
E é o que aconteceu com esses dois. A importadora que trabalhava com esses dois, trabalha ainda, né? Ainda tem lá umas garrafas, eu peguei até um estoque razoável, que eu vi que vale a pena. A importadora falou assim, isso não é mais estratégico pra gente, vamos se livrar. Tá? E é diferente do vinho, esses dois vinhos não estão para ficar, para estragar. Eu provei isso pensando também. O vinho tá perto de estragar? Não. Tanto que eu deixei esse vinho na rolha de um dia para o outro. Tomei no dia seguinte, ele até estava melhor, tá? Então ele evoluiu depois que eu abri com oxigenação e o vinho estava melhor. Então o vinho não está perto de estragar. Isso acontece muito. Eu falei no outro vídeo sobre feiras e oportunidades. Tem queima de estoque porque o vinho está quase estragando. O pessoal vai lá e queima o estoque num preço ridículo, mas o vinho está quase estragando ou já estragado, tá? Eu não vou citar nomes, mas tem muitos grandes e-commerces por aí que fazem isso, tá? Colocam um vinho quase estragando, falar de 200 por 50 reais. Enfim, não é o caso desses dois. Então eles estão fazendo uma queima de estoque por questão estratégica, tá? E aí quem se beneficia é o consumidor final, é a loja que está antenado, que sabe escolher, que sabe fazer pergunta, que sabe avaliar vinho, tá? Então isso aqui é parte do segredo das garrafas, o que a gente encontra no mercado. Se você ficou aqui até o final, deixa o seu like, compartilha o vídeo, fala para as pessoas, compartilha o vídeo com alguém que você vê que quer aprender sobre vinho e falar. A melhor informação está no final, mas fiquem ligados, você que gosta de tomar vinho, você que gosta de se aventurar no mundo do vinho, fique atento a grandes oportunidades como essa, que nem essa aqui, ó. Esse aqui era um vinho de quase 100 reais, eu estou vendendo ele a 60. E esse aqui é um vinho de quase 80 reais, eu estou vendendo ele a 50 reais, quase metade do preço, gente. É um belíssimo saldão mesmo, tá bom? Então, o que eu queria falar era isso, dessa parte 3 do Segredo das Garrafas. Entre para o Clube de Vinhos da Divinotex se você quer receber aulas exclusivas sobre cada garrafa que eu mando no clube, em cada categoria. Tem 3 categorias de plano, pode juntar as categorias. Entre para o clube, você vai receber vinho bom, vinho de procedência, vinho que eu escolho, vinho que eu provo, vinho que eu ponho na minha mesa de casa, tá? Você vai receber na sua casa, eu entrego para o Brasil inteiro, vinho bom, vinho de procedência, com aula explicando sobre o vinho, tá bom? Entra para o Clube da Divinoteca, mês de novembro aí, está aí. Beijo no coração de vocês.